Olá, o estudo de hoje, o estudo 5. Finalmente começamos o estudo das mitzvot propriamente ditas. Estamos começando então, o estudo 5, ele tem 3 mandamentos, 2 positivos e uma proibição. E justo nesses primeiros mandamentos, são os primeiros mandamentos também da obra do Maimônides. Como já falamos na introdução, esse estudo que nós vamos fazer não vai seguir a ordem do Maimônides, vai seguir uma ordem um pouco diferente, mas nesse primeiro estudo nós temos os primeiros 2 mandamentos positivos e também a primeira proibição. Primeiro mandamento positivo, ele baseia isso daqui no primeiro verso dos 10 mandamentos, no primeiro mandamento dos 10 mandamentos, que é quando Deus ele fala, eu sou Deus, eu sou Hashem, vosso Deus que vos tirou do Egito. Isso aqui na verdade é a mitzvah de crer em Deus. Interessante que é traduzido como crer em Deus, mas na verdade há uma pequena nuance aqui. O livro Maimônides que nós temos na nossa frente foi escrito em um árabe hebraico. Ele era o árabe falado pelos judeus na época do Maimônides. Que nem hoje temos o Yiddish, que é uma espécie de um alemão judaico, assim também tinha o árabe judaico. Na tradução que foi feita para o hebraico, escreveram acreditar. Mas pode ser que, na verdade, o Maimônides quis dizer conhecer. Inclusive, no livro, quando ele elabora as mitzvot, no livro das leis, lá ele não escreveu acreditar. Lá ele, de fato, escreveu conhecer a Deus. Então, a explicação é a seguinte. Muitas pessoas atacaram o Maimônides. Como você pode falar que tem uma mitzvah em acreditar em Deus? Porque é algo redundante. Se você acredita em Deus, então já não tem para que te ordenar, acredite nele. E se você ainda não acredita nele, então não adianta vir um mandamento, você tem que acreditar em Deus. Porque quem deu esse mandamento? Deus. Então o que adianta, se você não acreditar em Deus, falar que Deus te deu um mandamento para você acreditar nele, se ele na tua cabeça não existe? Então é uma mitzvah um pouco redundante. De fato, teve pessoas que não contaram isso aqui como uma mitzvah. Mas o que o Maimônides está dizendo, na verdade, a mitzvah não é uma crença cega. O que ele está falando aqui, você tem uma mitzvah em procurar conhecer e estudar o máximo que a mente humana tem capacidade de compreender Deus. Ele tem que se esforçar ao máximo para conhecer esse Deus. Em outras palavras, Deus ele é acima da compreensão humana. Ele criou a razão e ele criou a razão humana. A gente não tem como descobrir então o Deus em toda a sua essência, porque como a nossa mente e nossa capacidade de compreensão ela é limitada, então a gente não consegue compreender Deus em sua completitude, porque Deus ele criou a razão e ele criou do jeito que ele com as suas limitações, com as limitações da mente humana, e ele falou, você consegue entender o que eu te coloquei na tua cabeça, o que é normal para você entender. Agora, Deus, que ele é infinito, ele não é como se fosse ele não cabe dentro da mente humana. Só que o que Deus ele deu capacidade para o homem estudar e procurar e conhecer o máximo que ele pode de Deus. E essa que é a primeira mitzvah, a mitzvah de tentar conhecer o máximo que a mente humana é capaz de entender sobre Deus. Essa é a primeira mitzvah. Depois temos uma proibição que não podemos acreditar em nenhum outro Deus, não podemos atribuir poderes divinos a nenhuma outra entidade. Só tem um Deus, isso aqui é uma proibição. E junto com essa proibição também tem um outro mandamento, o mandamento 2, é crer em um Deus só, baseado no verso Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que isso daqui, na verdade, escute Israel, Deus é um, Deus é nosso, Hashem é nosso Deus, Hashem é um, só tem um Deus, não tem nenhuma outra forma de divindade no mundo, e aqui é uma mitzvah positiva que nós devemos crer nessa unicidade. Essas 3 mitzvot, elas de uma certa maneira são a base de todo o resto, de todas as outras mitzvot, de todas as outras sabedorias. É só no momento que nós sabemos a existência de Deus e que nós acreditamos na unicidade dele, que não tem nenhuma outra forma nenhuma outra forma de divindade a qual eu posso escolher para fugir de Deus. Então essas são as primeiras 3 mitzvot a base do judaísmo. Essas são as 3 primeiras mitzvot do estudo de hoje.